Eu realmente precisava de algo que funcionasse, porque eu já estava cansada de tentar de tudo. Eu tinha minha fé desde criança, frequentando a igreja, orando para Deus, tentando buscar, encontrar essa verdade. Então eu já não sabia mais onde ela estava. Eu já tinha estudado vários livros, vários conteúdos inclusive sobre lei da atração, mas eu queria algo que realmente viesse e desse uma mudada radical na minha vida. Algo que realmente me mostrasse que esse é o caminho, é por aí que você tem que continuar seguindo. E foi quando, uma noite, eu já tinha ficado até as 3 da manhã, escrevendo uma carta para Deus, chorando muito, dizendo assim: Deus, eu só quero saber a verdade. Aí eu fui para frente do espelho do banheiro e eu, olhando para o meu reflexo no espelho, chorando muito, eu exigi respostas. E eu nem sabia com quem exatamente eu estava falando. Mas eu sabia que alguém estava me ouvindo. Algum ser, uma consciência superior. Eu já nem mais sabia se eu chamaria de Deus. Mas eu falei: olha, eu estou aqui chorando muito, dando o meu melhor, estou tentando entender. Que pai que vai olhar para o seu filho chorando, dizendo: pai, mãe, eu só quero respostas, por favor me fala quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu não sei aonde eu estava, de onde que eu vim antes de eu existir nessa terra, não sei qual é o sentido da vida. Sabe aquela coisa na frente do espelho em que você fica numa total crise existencial? E aí foi quando, depois de chorar muito copiosamente na frente do espelho, com uma garra de saber a verdade, foi que eu fui dormir. Eu fui dormir cansada de tanto chorar. Aí eu tive o que eu chamo de uma experiência mística, transcendental, uma experiência extracorpórea, através do ambiente de um sonho. Eu me percebi voando por cima das montanhas nevadas de Utah, um cenário muito lindo, só que eu não tinha corpo. Eu percebia que eu era um campo de presença lá em cima, voando, sentia o vento, sentia a brisa e sentia também a leveza de ser apenas uma presença, uma consciência. Eu estava lá e eu não sabia como eu estava lá. Aí eu lembro que eu falei assim: eu estou aqui em cima, eu estou voando, mas cadê meu corpo? Onde está meu corpo? Mas eu conseguia olhar 360 graus ao mesmo tempo e não sabia onde estava meu corpo, mas era, apesar de ser algo sensacional, que parecia uma novidade, também tinha dentro de mim, e quando eu falo dentro de mim é interessante porque eu não tinha um corpo, mas de uma forma intrínseca eu sabia que aquilo era familiar, que aquele era o meu estado original. E aí foi quando eu percebi uma outra presença, de uma outra consciência. Essa consciência muito mais sábia, muito maior do que eu, porém invisível, como eu. Eu não sabia onde eu terminava e essa outra consciência começava. A gente estava lá juntos e eu sabia que vinha pelo lado direito. E essa consciência falava para mim algo que, na verdade, eu traduzi com interpretação de palavras, a informação que ela emanou para mim, com a seguinte frase: é loucura pensar que com a mente finita você entenderá o que só a mente infinita sabe. Essa frase ficou reverberando em mim, até que eu olhei para o topo de uma montanha e vi que tinha uma pessoa lá em cima. Olhei aquela pessoa segurando uma barra de ferro que era de um parapeito, sabe, na montanha, de algum local na montanha que tinha uma cerca, e a pessoa segurando. E eu olhei e disse: uau, eu acho que é o meu corpo ali. E fui chegando mais perto e disse: é o meu corpo mesmo, deixa eu voltar para ele. Então eu fui me aproximando como imagens de um drone, até que senti o impacto da entrada no corpo novamente e automaticamente, ao entrar no corpo, eu abri os olhos na cama com a frase reverberando: é loucura pensar que com a mente finita você entenderá o que só a mente infinita sabe. Então foi com essa frase que dias depois, por várias sincronicidades, eu me vi diante do livro O Kybalion, um livro de filosofia hermética, e lembro que lá no comecinho do livro
Quando eu li o seguinte trecho que eu vou ler para vocês aqui, as lágrimas escorreram e eu senti que aquela minha oração, ela tinha sido respondida ali. Eu estava com um manual para entender o funcionamento do universo. De modo que, segundo os ensinamentos, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei, o princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei da atração. Unirá lábios e ouvidos, e juntos estarão o aprendiz e o livro. Que assim seja. Gente, é sensacional. Eu entendi que chegou o momento exato de eu estar com aquele livro nas mãos e realmente mergulhar nos mistérios ocultos do universo. Algo que realmente me mostrasse que esse é o caminho. É por aí que você tem que continuar seguindo. Por favor, me fala quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. E aí foi quando eu percebi uma outra presença, de uma outra consciência. Eu entendi que chegou o momento exato e realmente mergulhar nos mistérios ocultos do universo. Aula de hoje: o que é a filosofia hermética? O Kybalion é uma tradição passada de forma oral, desde o Antigo Egito, de mestre para discípulo. Então não tinha nenhum registro escrito dessa tradição, que vem da tradição hermética, que é uma filosofia e uma tradição espiritual do Antigo Egito, feita e ensinada por Hermes Trismegisto, antes da dinastia faraônica. Então é realmente muito antiga, datada de mais ou menos 5.000 anos. E Hermes Trismegisto era uma figura lendária. Até hoje não há uma concordância de que se realmente Hermes existiu como uma pessoa ou não, mas há indícios de que sim. Mas é uma filosofia muito antiga, e eu diria que não só uma filosofia, porque eu não vejo o Kybalion como uma filosofia em si. Eu vejo realmente como metafísica pura, como espiritualidade. São os segredos de como funciona o universo. Não é só no nível filosófico, é no nível real, é no nível da matéria. A mente cria a realidade, sim. Não é, você vai pensar e talvez não, é algo sério isso. Essa é a forma radical que eu compreendo, que eu ensino o Kybalion. Não é uma forma apenas filosófica, é metafísica, é energia, é vibração, é mentalismo. É isso que cria a realidade. Então a filosofia hermética, ela é muito antiga mesmo. Mas antigamente não podia ser passado para a população por dois motivos. Primeiro porque a consciência da população na época, consciência até mundial, eu diria, não estava preparada, madura o suficiente para entender esses princípios e saber praticá-los. Porque o próprio livro já começa dizendo que se você está com esse livro nas mãos é porque você possui uma preparação especial. Que quando você ler mais à frente o Kybalion, você vai perceber que essa preparação, ela não nasce no espaço de uma vida. Ela vai nascer de várias encarnações que você já teve até amadurecer a sua consciência o suficiente para ser capaz de ler, compreender e praticar e transmitir esses princípios que regem o funcionamento do universo. E você se tornar um verdadeiro iniciado, e assim se tornar um alquimista, e depois se tornar um mago, um mestre que vai passar esse conhecimento adiante. Então esse conhecimento, ele era uma compilação, uma tradição oral passada dos mestres aos iniciados e assim por diante. Até que em 1908, de forma anônima, alguém resolveu registrar em um livro essa tradição oral, chamado Kybalion. E foi quando, em 1908, com o título de O Kybalion, com o pseudônimo de Os Três Iniciados,
foi que o livro Kybalion foi lançado mundialmente e tornando mais acessível um conhecimento que até então era de posse somente de algumas sociedades secretas, de algumas confrarias que preparavam os iniciados para ter acesso a esse conhecimento, para poder praticar e não deixar a chama do conhecimento hermético se apagar. E daí vem o termo hermético, vasilha com fechamento hermético, porque é oculto, é fechado, não deixa passar nada, nem entrar nem sair. Essa era a característica da filosofia hermética. Por isso foi chamada, e até hoje é chamada, de ocultismo, porque era algo oculto, restrito. E muitas pessoas, o segundo motivo, inclusive, é por causa da perseguição, onde muitas pessoas que tentaram ensinar esses preceitos de forma aberta, elas sofreram retaliações, inclusive da própria população, para quem elas tentaram ensinar esses preceitos. E o próprio Kybalion, lá no início, fala dessa questão de que quando tenta ensinar esses preceitos a quem não está preparado para receber, você pode sofrer uma retaliação. E a gente vê essa retaliação na Idade Média, quando vários ocultistas foram queimados na fogueira, queimados vivos pelo crime de heresia, de ocultismo. Então, ter uma opinião diferente da igreja naquela época, com certeza iria trazer consequências fatais para o iniciado. Mas a gente vê até uma figura muito conhecida, que hoje tem uma estátua na Itália, que é Giordano Bruno, que foi morto na fogueira por conta dos preceitos herméticos. Ele foi morto, condenado por ocultismo, porque ele descobriu os livros herméticos e começou a estudar, e não só estudar, mas mudar a própria mentalidade e começar a ensinar. E a igreja não gostou, notificou ele e ele não parou de ensinar, então ele foi uma das vítimas ali da Inquisição naquela época. Por isso, ocultismo, por isso oculto, precisava ser escondido, não necessariamente por ser algo do mal, mas por ser simplesmente algo que de tão grande, de tão poderoso, não pode cair em qualquer mãos, e também porque existe todo um interesse de grupos maiores de que esse conhecimento não chegue na população, para que as pessoas não despertem, não descubram que são os alquimistas da própria vida, que criam a própria realidade. Mas a gente sabe que isso já acabou, e mesmo assim, mesmo com toda a dificuldade que a filosofia hermética enfrentou e ainda enfrenta nos dias de hoje, através de conhecimentos mais popularizados como a lei da atração, você já consegue ver várias coisas dos princípios herméticos ali. Mas eu sempre digo, não estude só a lei da atração, compreenda todas as leis por trás do universo para que o teu conhecimento possa ser mais eficaz com o uso da lei da atração. Porque a lei da atração é uma sub-lei dentro das 7 leis principais que governam o universo. E ter o conhecimento dessas leis, saber aplicar elas na sua vida no dia a dia, com certeza vai te dar muito mais poder sobre as escolhas que você faz e principalmente de criar a sua própria realidade. Algo que realmente me mostrasse que esse é o caminho. É por aí que você tem que continuar seguindo. Por favor, me fala quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Que vem da tradição hermética. São os segredos de como funciona o universo. Mas eu sempre digo, não estude só a lei da atração, compreenda todas as leis por trás do universo. Aula de hoje, as 7 leis do universo. Os 7 princípios herméticos ou 7 leis ocultas do universo são: a primeira, o mentalismo, que diz que o todo é mente e o universo é mental. Este primeiro princípio fala que a natureza, a característica do universo é mental e de que o todo, ou Deus, ou fonte criadora, criou os universos através da própria mente, com a própria mente, com comandos mentais. E se o macrocosmos, que é o todo, ele é mental e ele cria a partir da mente,
Nós, que somos imagem e semelhança, que somos um microcosmos desse macro, nós também criamos o nosso micro-universo usando o poder da nossa mente. É essa grande diferença entre viver a filosofia hermética como um conceito apenas filosófico e viver a filosofia hermética como um fato incontestável de que a minha mente cria sim a minha realidade. Isso, o hermetista, o alquimista, ele vai levar ao pé da letra mesmo. E você vai ver o respeito e o cuidado que você passa a ter com os pensamentos que habitam a tua mente. Então, o primeiro princípio, ele precisa ser compreendido, senão nenhum dos outros princípios vão fazer sentido. De que o universo é mental e tudo é criado pela mente. Inclusive, o livro Kybalion, ele se encerra dizendo que se a característica do universo é mental, segue-se que a mente é o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Qual é o poder mais elevado que produz os fenômenos da vida? A mente. Aí eu vou entender que eu não posso ir para uma ação sem que a minha mente vá primeiro. Eu tenho que levar a minha mente antes para que meu corpo siga. O corpo só vai aonde a mente já foi. Então, o mentalismo é o primeiro princípio hermético e eu diria até o mais poderoso, porque ele dá sentido a todos os outros. A característica, a natureza do universo é mental. O segundo princípio hermético é o princípio de correspondência. E o axioma é o seguinte, ele diz, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. O Kybalion. Esse princípio, ele fala que existem dois planos, o plano superior e o plano inferior. O plano invisível e o plano visível, o plano interno e o plano externo, de que o plano inferior ou plano material ou plano exterior é criado no plano invisível, no plano interior. Então, para que as coisas existam no mundo da matéria, no mundo físico, para que eu veja a partícula ali criando a matéria, é necessário que essa criação ocorra, antes de tudo, no mundo mental, no mundo superior, no invisível. É lá a origem de tudo. Então, a fábrica da realidade, eu gosto de dizer que é a minha mente. A fábrica da realidade é mental. Mas para que eu tenha um correspondente no mundo físico, eu tenho que ter esse correspondente primeiro no meu mundo mental. Esse é o segredo da lei da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. E eu amo a frase do Eliphas Levi, que foi um grande mago, que ele diz que o visível é a medida do invisível. Logo, se eu quero ver algo na minha vida, eu tenho que ver primeiro no meu mundo interior, no invisível. Olhando para a sua vida agora, olhando para as coisas ao seu redor, é a materialização, seu ambiente é a materialização do teu mundo interior. Exatamente. Aí, isso para mim é me empoderar total. Porque se eu quero ver algo fora, eu tenho que criar dentro, a correspondência dentro de mim. O terceiro princípio é o princípio de vibração, que ele diz que nada está parado, tudo se move e tudo vibra. O Kybalion. Esse princípio de vibração, ele é totalmente contrário à estagnação, a você parar de crescer, a você parar de se movimentar. Existe um movimento no universo, a vibração. Tudo está vibrando e essa vibração, ela é determinada por escalas vibracionais. Dependendo da escala na qual você está vibrando, é o que vai se manifestar na sua vida. Os objetos vibram, até uma parede de concreto está vibrando, mas ela vibra numa determinada frequência que torna ela possível de existir como uma parede, que é uma vibração que faz aqueles átomos se tornarem a parede. E nós estamos vibrando o tempo todo. Nossos pensamentos são emanações vibracionais, os nossos sentimentos, nós estamos o tempo todo emanando vibrações.
E a lei da vibração é o segredo para saber manifestar o que você quer na sua vida, porque ao invés de você ir para uma ação que você não leva a sua mente, que você não leva o seu coração, você vai primeiro levar a sua mente, o seu coração, para o local da escala vibracional que você deseja manifestar no mundo inferior. Então, no mundo superior, lei da correspondência, eu vou elevar a minha mente à escala de vibração do estilo de vida que eu quero ter, da coisa que eu quero manifestar, de quem eu quero ser. Então, internamente, no meu mundo interior, no meu mundo superior, eu elevo minha vibração para a frequência que eu desejo manifestar na matéria. E a lei da vibração diz, tudo vai se organizar conforme o seu local, a sua vibração. Vibrei baixo, eu vou junto lá para a base da escala vibracional, me conectar com quem vibra na mesma frequência, me conectar com os mesmos lugares e as mesmas oportunidades que estão vibrando comigo. Por isso que eu fico tão feliz quando eu encontro algumas pessoas e digo, vibrei alto para estar com essa pessoa aqui. Vibrei alto para essa Ferrari estar aqui estacionada do lado do meu carro. Que bacana! Minha vibração se elevou. É desse jeito que um alquimista tem que pensar. Entendeu como você traz os princípios herméticos para o seu dia a dia? Isso vai mudando total a sua vida e não é só uma questão filosófica, mas é uma questão de vida, de vivência mesmo. É uma questão tangível. Esse é o princípio de vibração que precisa ser compreendido. A ação que você tem que ter é a de vibrar na frequência que você deseja manifestar. O quarto princípio é o princípio de polaridade. Esse princípio, ele fala da dualidade e o seu axioma fala que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Então, este princípio, ele diz que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem dois lados. E para você mudar de um polo para o outro, existem graus. Então, às vezes a gente quer mudar de uma forma radical e não sabe como. Mas você pode estar muito longe da outra extremidade. E você faz o quê? Muda em graus, de graus em graus. Todos os dias eu quero pensar mais próspero. Todos os dias eu vou pensar um pouco melhor, mais positivo. E você vai, de pouco em pouco, mudando, andando na escala das polaridades, mudando a sua polarização de uma polarização indesejada do que você não quer para uma polarização que você quer. Isso é a transmutação mental, que é outra ferramenta de alquimia mental. Mas para você aplicar a transmutação mental, é necessário que você, antes de tudo, entenda as leis. Entenda por que funciona e como é que eu transmuto. Se eu não entendo a lei das polaridades, eu não sei transmutar. Eu não sei sair da tristeza para a alegria. E existem graus de tristeza, entre a tristeza e a alegria, existem graus. Eu posso ficar um pouquinho mais feliz hoje do que eu fiquei ontem. E assim é o processo da vida na lei das polaridades. O quinto princípio é o princípio do ritmo. A gente pode confundir um pouco o princípio do ritmo com o princípio da vibração. Os dois princípios, eles falam de movimento. O da vibração diz que você não pode ficar parado. E o do ritmo fala de um movimento rítmico, que é como um movimento pendular. É aqui que eu uso a analogia do pêndulo do universo, onde eu falo que o pêndulo do universo ele vai mexer com as nossas emoções. Não só eu falo, mas o próprio Kybalion fala, e o axioma deste princípio é: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E dentro do princípio de ritmo tem a sublei debaixo da lei do ritmo, que é a lei da compensação, que diz que o ritmo é compensado. Isso aqui fala pra gente que tudo é compensado.
que é preciso viver uma vida de compensação, de que as coisas não vêm sem ir, que as coisas não vão sem voltar. Se compreender esse princípio, a gente vai saber o que plantar, a gente vai saber o que colher, porque a gente vai ter responsabilidade no nosso plantio. E saber também que esse princípio do ritmo, ele nos ensina que tudo passa, é a impermanência. O tempo ruim não vai ficar para sempre, o tempo bom, uma hora vai mudar. Por quê? Porque vem o pêndulo para tirar você da mesmice, para você não se acomodar. Se não existisse a lei do ritmo, o ser humano ia se acomodar no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma vida. Aí o pêndulo diz, você não quer se mover? O universo está crescendo, o universo pede pressa, o universo quer crescer, expandir, e você quer ficar parado aí. Deixa eu pegar o pêndulo e derrubar a estabilidade dessa pessoa para que ela possa se mover. Essa é a lei do ritmo. O sexto princípio é um dos mais conhecidos, é o princípio de causa e efeito, que ele fala no seu axioma que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é do que o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Caibalion. Gente, este princípio é sensacional. Um verdadeiro hermetista, um verdadeiro alquimista jamais acredita em coincidência. Não existem coincidências, não existe sorte, não existe azar, existe causa e existe efeito. Causa e efeito. Efeito e causalidades, porque nunca é só uma causa. É uma cadeia de eventos. Sabe o efeito dominó? Um após o outro. Várias causalidades levando aquele evento de ocorrer. Essa lei também é conhecida como a lei do karma, de que aquilo que você faz volta para você, de que aquilo que você dá é o que você vai receber lá na frente. Só que essa lei ela não é para ser vista como algo negativo, ela é libertadora. Conhecer essa lei, saber trabalhar com ela é sensacional, é empoderador. Por quê? Qual é o efeito que eu quero na minha vida? Aí eu vou escrever a carta dos sonhos, quadro de visualização, eu vou visualizar, mentalizar o que eu quero. Só que isso só não funciona. Você precisa trabalhar com a lei de causa e efeito, que é criar as causalidades internas que vão gerar os efeitos externos. Não adianta você fazer o seu quadro de visualização dizendo que quer prosperidade, que quer abundância, que quer uma família, se internamente você fala contra a prosperidade, você fala contra o dinheiro, você tem raiva de pessoas ricas, você não vai manifestar, porque você tem uma foto no seu quadro de visualizações se você não respeitar a lei de causa e efeito. Você está criando uma causa de escassez interna, querendo manifestar um efeito de prosperidade externo. E não é desse jeito. Eu vou entender que eu sou a causa. Exatamente. Eu sou a causa de todos os efeitos em minha vida. Eu tenho essa frase, fiquei por muito tempo com essa frase lá no espelho do meu banheiro. Sempre tenho essa frase. Eu sou a causa de todos os efeitos na minha vida. Então, quando algo acontece na minha vida que eu não gosto, eu sou a causa. Algo aconteceu que eu gostei, eu sou a causa. Então, algo vem para me ensinar como trabalhar dentro de mim, ou algo vem para dizer, olha, você está fazendo um bom trabalho. É desse jeito que um hermetista olha para a vida. Ele nunca espera pela sorte mudar, ele nunca espera pelo azar, nem pela coincidência. Ele faz a realidade dele acontecer, mas ele não faz externo, ele faz interno, dentro dele, porque ele sabe que o externo é o reflexo do interno. E o sétimo e último princípio é o princípio de gênero, que o seu axioma diz que o gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion. O gênero, ele se refere à energia, ao movimento da energia de duas formas. Aqui ele se confunde um pouco com a lei das polaridades,
porque o masculino e o feminino são opostos, porém eles necessitam um do outro para que um terceiro elemento apareça. O feminino sendo aquele princípio gerador da vida e o masculino sendo o princípio da semente. Então, o masculino representa a força de vontade, a garra, a escolha, a determinação do que você quer. E o feminino é a capacidade criativa que você tem para trazer à existência as suas sementes. E eu gosto de dizer que o desejo é a semente da realidade. Quando você deseja algo, criou, veio uma ideia, você vai engravidar o seu subconsciente, que é feminino. Você vai engravidar o útero do universo, que é feminino, para que dali se crie, no invisível, se crie o que você deseja, até que o tempo correto dê à luz a materialização daquela semente que nasceu como uma ideia na sua mente, como um sonho, um desejo, e pelo tempo correto dentro do útero do universo, agora saiu do invisível para o visível. Trabalhar com o princípio de gênero é compreender a força do masculino, do feminino e do equilíbrio dessas duas energias.